Muito bem, sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do EvoluaCast, produto da casa da Simon Jovem. Nesse podcast a gente sempre entrevista figuras muito marcantes da cidade de João Monlevade que tem uma história para contribuir. Hoje, em edição especial, a gente está aqui no coração da cidade, dentro do hipercomercial Monlevade. É aquele espaço onde todo mundo dá uma passadinha, nem que seja uma vez na semana. Agradeço ao Hiper por ceder aqui o espaço, dar essa abertura pra gente. Hoje a gente tem uma convidada aqui de peso, de honra, e antes de apresentá-la, né, eu vou passar aqui a palavra para o Davi falar de um parceiro por meio do qual tudo isso é possível ser realizado. Exatamente, Vitor. Cicobi Credimap, parceiro em todos os momentos da Simon Jovem e do seu negócio. A Cicobi Credimap está sempre criando soluções novas para a gente, empresário, sempre com melhores taxas. E agora está com esse negócio aqui, ó, uma maquininha com Pix gratuito. Olha só. E atendimento humanizado. Então quem não conhece, passa na Cicobi Credimap, procura a turma lá, Bruno, vai resolver e explicar tudo que precisa. Além do mais, Cicobi Credimap ainda está distribuindo uns brindes lá que tem que entrar no site, no Instagram da Credimap para poder entender uma forma de integralizar capital, e tem uns brindes lá para quem fizer isso instantaneamente. Então, agradecer o nosso parceiro que faz toda a diferença para a gente, para esse projeto do EvoluaCast e para a nossa cidade como um todo, e aí, né, fora de Monlevade, região e até fora do nosso estado, dando show em todos os lugares que passa. Agradecer demais a Cicobi Credimap proporcionar isso pra gente e poder contar histórias inspiradoras aqui, né, de Monlevade, que faz diferença para a nossa cidade. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que deve ter, Vitor, mais ou menos uns 48, 50 horas por dia na vida. Ela tem horas a mais no dia dela, diferente da gente, né? E que tem trabalho com tanta coisa, está sempre disposta. Estou falando de Soraya Miller. Seja bem-vinda, Soraya. Soraya da Contabilidade Miller, contadora da minha empresa, diretora da Simon, diretora do Real, Banda H. Eu vou deixar ela falar, que eu vou esquecer de coisa que ela vai falar que é mais negócio. Que a gente sabe. Soraya, seja bem-vinda ao EvoluaCast. Fique à vontade. A gente quer saber a sua história, Soraya. Me conta pra gente como é que você consegue fazer tanta coisa nesse tempinho que nós temos entre dormir aí. Primeiro eu quero agradecer a vocês. Não é uma honra estar aqui hoje, fazendo parte desse EvoluaCast, um produto nosso, né? Que a Simon num todo, acredito que é da gente que está ali trabalhando para melhorar um pouquinho mais para cada um. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de viver intensamente todos os momentos da minha vida. E com isso a gente consegue abrir espaço para poder colocar várias atividades no dia, porque a mulher é mais complicada um pouco, né? É mãe, esposa. Eu comecei com responsabilidade muito nova, mas o meu sonho mesmo era ser atleta profissional. Eu tinha uma vontade muito grande de ser um atleta profissional. Então, consegui jogar algumas coisas a nível de brasileiro e tudo mais, mas a vida me levou para o empreendimento do meu pai, né? Que foi um dos primeiros contadores aqui de João Monlevade, muito amigo do saudoso Davi, né? Essas lembranças boas que a gente tem lá. E fui pelo caminho da contabilidade, né? Aprendi a gostar, porque o meu foco era realmente o esporte. Aprendi a gostar. Entrei ali dentro da contabilidade e fui vendo como é que meu pai lidava com as empresas, com as pessoas. E ali foi se tornando assim, a minha casa mesmo, e ali as empresas que entram ali são minhas. Ali, graças a Deus, a gente tem essa questão que o que é ali, a gente não presta serviço, a gente tem como se fosse empresas nossas. E eu era uma pessoa limitada, que eu vou falar com vocês. Limitada no sentido de que eu me cobrava tanto em relação a dar conta de tudo. Eu me cobrava por poder ter as respostas para os meus clientes na hora que eles precisavam, de me cobrar de
de saber tudo na hora mesmo que eu precisava saber, e isso me limitava um pouco. Até então, eu não abria muito espaço para muitas coisas na minha vida, não. Eu muito focada e meio, quando a gente fica meio robotizado, né, você vivendo aquele ciclo ali. E aí eu virei a chavinha, com muita trauletada, de parar e pensar, uai, eu não sou perfeita, nunca vou ser, eu vou poder errar. Eu vou poder chegar num ponto da pessoa falar assim, mas está acontecendo isso e isso na minha empresa, o que eu faço? Eu penso, olha, eu não sei no momento, mas eu vou estudar e vou aprender, né? E isso eu adoro, buscar, estudar, aprender. E quando virou a chavinha, demorou um pouco, aí, meu filho, eu nem durmo mais. Eu busco em vários lugares, coisas que vão de contra aos meus valores, né? Tem que vir de contra os meus valores. Eu abro espaço e entro agora, e se eu não sei, eu aprendo. E abro espaço para aprender muito mais do que eu acho que a gente ali na Simon, né, Davi? A gente aprende muito, a gente contribui, mas a gente aprende demais. Então eu acho que depois dessa virada de chave, a que eu puder fazer, eu estou fazendo. Me conta então, Soraya, você me falou que, né, empresa familiar, seu pai começou. Quando que a Contabilidade Miller começou? Quando começou a Soraya na Contabilidade Miller? Aí, quando que começou quando foi essa virada de chave? Seu pai ainda estava, ele não estava? Como é que é a relação, né, com o sócio André, irmão? Como é que funciona isso? Parceirão. A contabilidade, na verdade, a contabilidade ela é de 1988, 89. Meu pai abriu a contabilidade e o que acontece? Ele tinha algumas empresas, mas ele focava muito fora. Ele foi contador da BEB na época. Aí o escritório ficava com minha mãe entrou para poder ajudá-lo. E aí depois ele foi contador do Hospital Margarida na época. Colocou uma contabilidade lá dentro, então ele não era muito presente no escritório mesmo. Depois ele foi contador na época de Bill. Ele trabalhava na controladoria dentro da prefeitura. E até então eu não ainda, né, nesse período eu não estava no escritório. Minha mãe que ficava um pouco. Em 96, por aí, 97, eu entrei, né? Entrei. Alex, meu marido, quando a gente casou, ele entrou comigo, me ajudou muito na estruturação do escritório. E aí, de uns 10 anos mais ou menos atrás, ele teve que continuar com a empresa dele, porque a demanda também da empresa estava demandando demais. E aí entrou meu irmão. Foi nessa entrada do André que a minha chave virou. Isso foi quando? Isso tem o quê? Vamos colocar aqui. Tem quase uns 15 anos. De 10 a 15 anos. Vamos colocar 13 anos, na verdade. Foi aí que a gente tem uma parceria, eu e o André, a gente tem uma parceria tão grande, assim, a gente se completa tanto no escritório que eu falo que se todo mundo pudesse ter a sociedade que a gente tem, ia ser maravilhoso. Né? O que eu não tenho, ele tem, o que ele tem, eu não tenho, e a gente, né, existe as diferenças mesmo, a gente de vez em quando, a gente tem as nossas diferenças que a gente tem que resolver, mas no mais, essa parceria nossa é maravilhosa. Foi nesse momento que ele veio com uma cabeça diferente, trabalhou em multinacionais, ele foi contador dentro de algumas empresas, que a minha chavinha virou, falei assim, gente... eu tenho que tratar de uma forma mais leve, eu tenho que me cobrar menos e aprender mais e buscar mais e abrir um espaço para vir outras coisas na minha vida. Foi nesse momento. Legal. Soraya, me permite fazer uma observação, porque nosso público tem muitos jovens empreendedores, pessoas que estão começando agora a empreender ou a pensar em empreender, né? Então, tirar lições da história de quem já, né, tem uma trajetória é muito importante. Você repetiu algumas vezes aí virada de chave, né? E pelo que eu entendi, você tinha uma autocobrança muito forte e isso, de certa forma, até atrasava ou travava os seus projetos. Então, a partir do momento que você parou de
pensar demais, se cobrar demais e executar mais, né? Isso foi uma grande virada, é uma grande lição aí para o público jovem que está nos assistindo, Com né? certeza. E uma outra lição que eu achei muito importante, que eu acho sempre bom reforçar, é a importância de, se for para fazer um projeto com sociedade, né, que tenha um completando o outro, né, como que isso soma, é muito bacana mesmo, né, essas lições que a gente vai tirando aqui. E eu vejo muita coisa lá no escritório, sabe? Eu já presenciei muitos problemas, né? Eu já presenciei muita coisa que a gente consegue trazer essa bagagem para as pessoas que estão começando agora. Então isso é muito importante, sim. Assim, nas primeiras reuniões que a gente tem, quando a gente abre a empresa, eu falo muito isso com o pessoal, né? Hoje, gente, empreender é lindo. Hoje, agora, eu sou uma associativista. E lá dentro da associação, até mesmo dentro do Real mesmo, que é uma entidade, né, de terceiro setor, coisas que a gente vê que não é difícil empreender, né? Tudo que é planejado, né? Se você planejou, você tem um leque para seguir, você tem ali uma demanda, aquilo que é bem construído, desafios, a gente vai ter sempre. Mas tudo que é bem construído e a gente ter uma rede de apoio, eu acho que isso também é importante a gente falar aqui, ter uma rede de apoio. O que seria uma rede de apoio? Um sócio, se você puder ter, né? Uma equipe de trabalho, né? Uma contabilidade boa. O que é uma equipe de trabalho? Hoje, o maior capital que a gente tem hoje, ainda mais hoje no movimento que a gente tem, né, dentro da nossa economia, é nosso capital humano. Investir nas pessoas, né? Investir. Isso me ajudou demais, porque na hora que eu virei a minha chave, eu pensei, gente, eu não vou dar conta de tudo. Eu vou o quê? Eu vou trabalhar o quê? A minha equipe. Eu vou fazer a minha equipe, eu vou investir na minha equipe, ter pessoas ali do meu lado que vão estar junto comigo, né? Ter essa bagagem junto comigo, investir, para eu poder abrir a minha cabeça e pegar mais coisas. E isso é o que eu bato muito na tecla com as minhas empresas e o que eu tenho trabalhado dentro da minha empresa, porque eu acho que a gente tem que ter exemplo também, né? Para você poder ter credibilidade, para poder passar para as pessoas. Eu trabalho isso muito na minha equipe. Eu valorizo demais as minhas meninas. Eu só trabalho com mulher. André é o bendito fruto entre as mulheres. E é um parceirão. Eu trabalho muito isso lá. Qualidade, né? Claro que o financeiro também, mas a qualidade do trabalho, o que você pode fazer para ajudar, né? Lá nós somos parceiras. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental que a gente também tem que trabalhar nas empresas, né? O nosso capital humano. Você falou, né, como o Vitor falou, de virada de chave algumas vezes, falou muito de uma cobrança talvez excessiva que você tinha com você mesmo, né? E falou do esporte, né? Que o seu sonho, quando era mais nova, né, era de ser atleta profissional. Conta um pouco mais, atleta profissional de quê? Com o que você se envolveu? Onde que você foi? Onde você chegou? Por quê? Quando começou? Eu comecei nova, eu comecei com 12 para 13 anos. Eu sempre fui apaixonada com handebol. Sempre fui. E não tinha muito tino pro negócio, não. Eu falo com meu filho hoje, né? Ele quer ser atleta, eu falo assim, olha, dom é uma coisa que a gente pode ter. Mas se a pessoa é esforçada, ela pode conseguir alcançar coisas que nem a pessoa que tem o dom e não esforça não consegue alcançar. E eu cismei que eu ia aprender. E eu sempre fui determinada e sempre cobrei de mim muito. E me dediquei. E realmente eu fui uma atleta diferenciada na minha época. Joguei para muitas cidades, cheguei a vários campeonatos mineiros, cheguei na seleção mineira, disputei brasileiros. Mas aí a gente teve um probleminha familiar nessa época, que eu tive que ficar mais em casa, começar com minhas responsabilidades mais cedo, e mudou meu foco. Mas o meu sonho realmente, no primeiro momento, era ser atleta. Mas depois consegui continuar. Aí eu tive meus 3 filhos, joguei, mãe, até pouco tempo de gravidez eu jogava. Aí tinha meus filhos, ia com eles para o campeonato, conciliava com o escritório, que a gente tem que ter uma válvula de escape, né? Você é basquete, né? Não mais, infelizmente, mas era. Mas a gente tem que ter uma válvula de escape, né? Verdade. E aí mas eu consegui, assim, até o ponto que eu pude, eu consegui viver esse sonho, assim. Você diria que da trajetória como atleta,
tem alguns aprendizados e valores que te ajudaram nos outros rumos da sua vida, na parte empreendedora, né, e demais áreas? Que valores do atleta ali, né? Fundamental na vida da gente, né? Disciplina é a primeira, né? Respeito, que eu acho que é coisa que hoje em dia a gente tem que trabalhar muito, né? A gente tem que ter respeito aos nossos técnicos, né? É uma coisa que falta, né? Muito hoje. Empatia, porque senão você não fica dentro de quadro, você sai quebrando todo mundo, ainda mais handebol, que é muito contato físico. Então, muitos valores de qualquer tipo de esporte, individual, né? Tanto quanto coletivo, a gente tira, assim, para a vida, né? Não para profissional, mas para a vida. Eu há algum tempo atrás tem um ex-tenista, né? Ele chamado André Agassi. Ele foi muito famoso, muito líder de ranking muito tempo. Ele escreveu um livro e ele falava muito isso, que na trajetória dele, antes de se tornar o André Agassi campeão, ele jogava tênis e não tinha juiz, né? Nos campeonatos, principais campeonatos, não os profissionais, mas os amadores ou semiprofissionais, até chegar no nível maior, não tem juiz, né? Ele contra o adversário. Ele falava que por várias vezes a bolinha ia dentro e ele queria gritar fora, né? Olha. E trapacear, né? Mas ele aprendeu que isso faria com que a vida dele fosse essa facilidade de poder trapacear, talvez não chegasse a ser o André Agassi que ele foi, né, o tenista que ele foi, porque ele teve que se virar para ser melhor para a próxima vez ele pegar a bola antes que ela né, passe, né? E se ele trapaceasse, talvez aquele modelo mental, né, de poder fazer de qualquer jeito, de poder trapacear, de poder criar um subterfúgio, né, ele não fosse o atleta, né, que ele chegou a ser, o profissional que ele chegou a ser. E isso realmente é uma coisa que pega a gente bastante, porque assim, na minha vida, até não de atleta, mas de jogador das coisas, atleta, a gente realmente também quer fazer o que é mais fácil, né? E isso que você falou, na hora que a gente transfere para a vida real, na hora de um negócio, na hora da empresa, da performance da empresa, tá várias possibilidades ali. Você trabalha exatamente com essas possibilidades, né? De auxiliar as empresas a jogar o jogo certo, a gritar que foi fora quando foi fora e foi dentro quando foi dentro. Exatamente, é isso aí. Como é que é esse desafio, né, no dia a dia? Ainda mais dentro da minha profissão, né? Isso, exatamente, dentro da sua profissão. Eu acho que a gente tem que... são valores mesmo, eu acho que vem até mesmo de infância, né? São valores mesmo. A gente nunca perde por ser correto na vida. Se existe meios da gente conseguir coisas com mais facilidades, mas dentro talvez de uma forma legal, tudo bem. Mas eu trabalhei dentro de mim a vida toda de buscar aquilo que me desafiasse mais. Aquilo que me desafiasse. Eu acho que isso fortalece a gente. E eu acho que o esporte me trouxe isso, Davi, também. Sabe? Eu sempre fui representante de turma. Dentro do esporte eu jogava de central porque eu queria ser a cabeça do time, entendeu? Você sempre foi exemplo, né? Eu sempre busquei isso pra mim. Agora não sei por quê, não sei se foi alguma coisa de vidas passadas, não sei o que é, mas eu sempre tive isso. E depois que a gente, por mais que a gente não consiga desenvolver da maneira que você quer desenvolver, mas isso vai te fortalecendo, é uma construção. Porque realmente a gente tem várias fases e vários pontos que você pode talvez trazer benefício para você de formas mais fáceis, né? Igual o que a gente acabou de conversar. Mas não, eu acho que a gente tem que fazer o nosso... Eu confio muito no universo. Eu confio muito... A religião, ela veio para a minha vida, mas a religião que eu falo assim, da gente viver religião, né? A fé, isso tudo move a gente. Então, se você faz o correto, né? Por mais que você, naquele momento, você acha que aquilo ali é correto, pode não ser. Confia, né? Tem fé, acredita, a coisa dá certo. Se não der certo, não era para ser. Aí você já vai estar olhando para o outro lado.
né? Mas dá certo. Perfeito. E está muito ligado ao que você disse no início, né? Porque até um pouco diferente do que a gente costuma escutar por aí senso comum, você começou falando que empreender é fácil. Por quê? É pontos de vista, né? Porque quando você tem um planejamento bem feito, né? Você segui-lo não é uma surpresa, pelo contrário, é seguir aquilo que foi planejado. E no que diz respeito a certo e errado, o que sempre me auxilia é a visão de longo prazo, né? Uma facilidade mais imediata, né? Às vezes ela é muito sedutora, mas se você levantar a cabeça e olhar, e o longo prazo, e a corrida grande, né? Isso me adianta hoje, mas me adianta no futuro geral. E isso ajuda sempre a gente a tomar decisões mais sábias, né? Com planejamento de longo prazo. Com certeza. Uma coisa que eu observei no escritório, assim, durante esse tempo todo que a gente está lá, quando eu falo que empreender é fácil, tem muitas empresas que a gente convive, tanto lá dentro do escritório e fora, que não conseguem ser sustentáveis, que fecham. Por quê? Falta de gestão interna de empresa. A gente vê que a pessoa tem produto, tem serviço, tem capital, né? Mas só que não tem aquela gestão. Aí o que eu fiz lá no escritório agora? Eu, André, e a gente está com a equipe. Eu desenvolvi agora uma coisa que já existe no mercado, que é o BPO, né? Que é uma terceirização do setor financeiro interno da empresa, porque era uma demanda que eu sentia ali dentro. Muitas empresas não conseguiam ser sustentáveis porque não tinha uma gestão financeira certa lá dentro. Porque a contabilidade, não é uma coisa chata, né, de você discutir, né? Vou fazer um podcast de contabilidade, é um trem chato, né? Mas olha para você ver, a contabilidade mesmo, ela começa dentro da empresa. É lá dentro, no dia a dia, no operacional. Quando chega alguma coisa para a gente que dá errado, já aconteceu. Então a gente está agora com um projeto de terceirização, que eu tenho uma empresa agora de BPO, que é aquela empresa que não tem uma pessoa de confiança, uma equipe boa dentro do seu financeiro, que tem lá na gestão das suas contas a pagar, contas a receber, né, aquela visão estratégica mesmo, que é difícil hoje mão de obra, treinar, aí a pessoa sai, você treina outra e vai, né? Quem não tem uma empresa já preparada e que o gestor e o empresário tem que ficar por conta de tudo, né? Ele não fica focado na operação, fazer a empresa dele crescer. Ele tem que focar em tudo. Então, aquele empreendedor ali, ele precisa de uma terceirização. Então, terceiriza o serviço, como ele terceiriza uma contabilidade mesmo. E aí ele vai focar naquilo que ele precisa focar, que é na operação, é no negócio, é ser o guarda-chuva. E está dando mega certo na contabilidade. Eu tenho muitas empresas já que já estão adquirindo, e aí a gente pega a contabilidade e pega o setor financeiro. Muito legal, muito legal. O trabalho da contabilidade, né, ele é um trabalho que eu falo sempre, né, que a gente vive um manicômio tributário, né? O Brasil, né, a gente nunca sabe, é aquela história, que é o único país em que o passado é incerto, né? A gente acha o futuro vai ser também agora. Né? Mas você imagina, o passado é incerto, né? Já passou, você acha que está tudo certo e de repente não está certo. O passado é muito incerto na contabilidade. E aí, Soraya, assim, dentro disso tudo, né, e a gente, como país que precisa ser produtivo para ter qualidade de vida, né? Para a gente poder sobreviver e o país crescer de forma dinâmica e sustentável, a gente precisa ser produtivo, né? Como é que você enxerga o empresário monlevadense, né? Para quem você trabalha, né? Em relação à performance, em relação ao atendimento, como é que você enxerga isso, né? Dentro das perspectivas de resultado? Eu acho que a gente tem um pouquinho a trabalhar, Davi, em alguns aspectos. Não vamos generalizar, mas eu acho que é aquela questão da gente ser robotizado, né? Muita gente está ali para gerar dinheiro e não tem essa visão que alguns empresários têm, que a gente tem de mover a economia, de ajudar a cidade, né? de trazer retorno para a cidade através de empresas. Então eu acho que a gente tem que sair um pouquinho da caixa, dali, né? Da nossa empresa, começar a pensar mais num coletivo,
Depois que eu fui para a Simon, eu comecei ainda a analisar muito mais ainda como que muitos empresários podem trabalhar muito mais para a cidade, que vai ser resultado para ele mesmo, né? Se a gente investe, se a gente preocupa para ele mesmo, saindo fora daquela questão de estar ali robotizado só na sua operação. Então, acho que a gente tem que trabalhar mesmo essa visão global, macro, né? Procurando entidades igual a Simon, né? Procurando buscar informações de outras cidades, ver o que a gente pode fazer para melhorar aqui, porque isso tudo, o comércio gira e melhora para todo mundo. Então a gente tem algumas coisinhas mesmo para poder desenvolver e sair meio fora da caixinha, né? Não sei se você concorda com isso. Não, é isso, eu concordo, é isso mesmo. Eu acho que a contabilidade tem as contabilidades, né, acaba tendo informações privilegiadas, é lógico, né, tem os sigilos éticos da coisa, mas sabe exatamente o perfil, né, que a cidade, né, tem de empresário, como que a coisa está andando, de questão de sucesso, questão de lucratividade, questão de resultado mesmo como um todo, que é muito importante para a nossa região, né, ser sustentável, para a nossa cidade ser sustentável, para poder criar um ambiente de negócio possível para novos empresários que estão chegando, etc., e a roda poder girar. Então, assim, a pergunta que eu faço é em relação a esse atendimento às legislações, atendimento àquilo que é necessário. A gente vê lá na Simon muita gente assim que sabe fazer o produto, mas não sabe fazer a gestão, né? Qual que é a dificuldade que você vê quando você lida diretamente com o empresário nessa questão da gestão? Hoje, vou colocar hoje, eu vejo muito na questão operacional e de mão de obra. Isso eu vejo. Eu vejo que se a gente não tiver, até mesmo as questões de legislação mesmo, sabe? Se a gente não tiver pessoas assim direcionadas na empresa para poder cada um ficar dentro de um setor que pode, né, que pode trazer um resultado, ou que pode estar dentro da compliance ali entre até documentos que são enviados para contabilidades, momentos que a contabilidade precisa talvez buscar um empresário para estar lá para a gente fazer uma reunião, ele não tem tempo porque está fazendo tantas coisas que não. Hoje a falta da mão de obra, ela dificulta muito isso aí, realmente isso aí que você falou. E aí acaba que se uma empresa ela pode prosperar mais, abrir filiais aqui dentro da cidade, né? Se ela tem como ela crescer, fica limitado. Fica limitado. Como é que você está vendo essa nova lei, né? Esse novo essa mudança da reforma tributária que o nosso país está para começar a acontecer? Nós estamos começando, estamos à beira de começar a viver, né? Como é que você enxerga isso na atmosfera empresarial? Isso tem que acontecer, né? O nosso Código Tributário, ele realmente um manicômio. É uma coisa assim que nem os legisladores conseguem nem entender. E a gente precisa realmente da reforma. Mas ela está vindo também com muitas incertezas, né? Você vê que nem os próprios legisladores, a gente tem a lei, mas a gente não tem ainda nem a regulamentação dela ainda, né? Nós precisamos nos preparar, Davi, principalmente os prestadores de serviço. Tudo vai mudar, a precificação vai mudar, né? A questão tributária toda vai ser modificada. Então, eu vejo isso como uma oportunidade, até mesmo dos empresários, a voltar os olhos para dentro da empresa e planejar tudo do zero, né? Como vai ser daqui para frente? A gente ainda tem que aguardar algumas regulamentações, mas observar agora como que vai ser a sua precificação, né? Porque o imposto agora vai ser calculado por fora, não vai ser por dentro. Então, cada segmento ele tem as suas especificações ali, tem as suas particularidades. Então, procurar a contabilidade, tentar informar o que diretamente aquilo ali vai impactar na sua empresa, mas é uma oportunidade do empresário voltar para dentro da empresa dele e remanejar, replanejar, reconstruir para começar com uma base forte. Entendeu? Você falou muito de incertezas, né? Que a gente ainda tem que esperar acontecer para descobrir como vai ser.
como que a Contabilidade Miller está se preparando para isso, né? Que o caminho das empresas é que o contador possa nos solucionar os problemas, né? Como é que vocês estão se preparando para isso e como é que você vê o mercado, né, o seu mercado, né, os seus concorrentes se preparando para isso? Eu vejo no meu segmento uma oportunidade extraordinária, que as contabilidades que estiverem preparadas, se elas não tiverem capital humano e condição, elas não vão ter condição nem de atender. Porque, assim, a contabilidade que ela estiver preparada para abraçar as empresas nesse momento, eu acho que, assim, a demanda vai ser gigante. Por quê? Como é que a Contabilidade Miller está se preparando? Hoje a gente tem que aproveitar, né, essa era de inteligência artificial. A primeira coisa que a gente pensa, buscar ferramentas que hoje existem várias boas ferramentas que nos ajudem nisso aí, né? Que a gente fazer comparações, vão nos ajudar a ver quais são as medidas que as empresas vão tomar, que regime vai ser melhor, como fazer. Então, investir em ferramentas de qualidade, né, ferramentas boas, e investir na nossa equipe. Curso, imersão, a gente faz reunião. A gente está aprendendo, nós vamos aprender juntamente com as empresas. Então, capacitação. Tem que estar, tem um congresso em São Paulo, tem um congresso ali, você tem que ir. Aí lança uma ferramenta ali que você vê que vai agregar, porque a ferramenta ela te dá o quê? Ela vai te otimizar, para você poder ter mais tempo para ser um contador mais consultivo, né? Para poder fazer mais, né, da forma consultiva. A ferramenta vai te dar uma segurança, né? Porque ela está ali preparada para poder não cometer erros. E aí a gente tem que capacitar a cabecinha que vai estar lá atrás, né, das ferramentas. E capacitar. E aí acho que a gente tem muito o que contribuir. Nós é que vamos passar para as empresas, olha, dessa forma, se você trabalhar dessa forma, Simples Nacional, ele vai poder trabalhar com IBS ou CBS, ou não. Aquele que trabalhar com IBS, ele vai poder ter crédito ou não. Então, nós vamos ter que ter todo o estoque da empresa, né, jogar lá na ferramenta, discutir, ver, prospectar para um ano, olha, se for assim, você vai pagar assim de imposto, mas, entendeu? Então, é toda a questão mesmo de um conjunto aí de ferramentas e cabecinha. Soraya, vocês são uma empresa, podemos dizer, muito tradicional, né? Dado ao ano de fundação que você já falou aqui pra gente. Mas muito da sua fala de inovação, fala de tecnologia, fala de coisas muito atuais, né? Como que vocês equilibram, né, inovação com a tradição, né, lá da sua empresa, né? Aqueles valores enraizados, né, aquelas práticas mais antigas e toda essa inovação de agora, como vocês conseguem dosar na medida certa cada coisa e que dicas você poderia dar para os empresários mais tradicionais que estão passando por essa revolução de tecnologia, de ferramentas, né? Para que eles não percam esse bonde que está passando. Isso aí, eu tenho assim eu fico até feliz de falar, sabe? Nós hoje, nós somos uma das contabilidades mais automatizadas e tecnológicas, vamos dizer. Mas, sabe qual que é o diferencial nosso? Que todo mundo fala e que eu sei, até o Davi pode falar também. Acolhimento, é uma palavra só. Acolhimento, todo mundo precisa de acolhimento. A gente tem que ser... Eu tenho muitas empresas na Bahia. A minha aposentadoria vai ser lá. Vamos mudar para lá. Então, assim, a gente tem muitas empresas que a gente trabalha fora, mas o acolhimento, isso eu acho que é o de valor que meu pai deixou pra gente. A gente precisa estar próximo. Por mais que você esteja longe, você tem que estar próximo, você tem que acolher o seu cliente. Tem gente que vai no escritório que fica lá uma manhã toda comigo conversando. Eu estou precisando de conversar, mas não está precisando de conversar nada da empresa. Ele quer lá só desabafar os problemas que ele tem. A gente não vai resolver nada naquele momento, entendeu? Mas a gente está lá, aberto para escutar. Eu vou para a Bahia, aí eu vou às empresas uma vez por ano, vou até elas, a gente conversa. Eu acho que assim,
a gente tem que estar assim antenado, porque se você não conseguir buscar ferramentas, ir atrás de tecnologias, você vai ficar fora do mercado mesmo, que não tem condição da gente acompanhar. Mas você não pode perder essa proximidade, esse acolhimento. Isso eu acho que faz toda a diferença. Então, de tradicional, que a gente vai ter sempre, vai ser isso, a gente está sempre próximo. Por mais longe, a gente vai estar sempre próximo. O que você acha que as empresas de Monlevade ainda não estão enxergando e que deveriam enxergar nesse âmbito, né? Nesse âmbito? Contábil. Olha, vamos falar no âmbito pessoal, assim, né? De proximidade. Porque eu gosto muito dessa área, sabe? Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar próximos, eu gosto de abraçar, eu gosto de toque. Eu acho que isso, Davi, em muitas empresas aqui, eu acho que isso é a diferença. Não é questão só da venda, é questão de você ser próximo do seu cliente, de você trocar experiências, sabe? De você... Eu acho que principalmente depois da pandemia, a gente ficou muito carente. Carente de coisas verdadeiras mesmo, né? Porque é fácil você chegar ali numa empresa, a pessoa olha como é que você está vestido e te trata daquela forma, né, de acordo com o que você tem, de acordo com o que você é. Isso aí não, estou falando assim, aquele acolhimento, aquela coisa verdadeira de querer o bem para a pessoa. Eu acho que o empresário que pega aquilo ali no seu atendimento, na sua prestação de serviço, por mais básico que aquilo que ele ofereça, ele vai fazer diferença na sua vida. E aí fideliza. Exatamente. Eu ia falar isso aí. Aí fideliza. Não gera só um cliente para aquela ocasião, mas gera um cliente para a vida toda, né? E aí fidelizar, né? Você reter aquilo que você tem é mais difícil do que você buscar novos, né? Porque o entra e sai é fácil. Agora, você fidelizar, isso aí, meu filho, isso é riqueza. Aí a fidelidade aí. Soraya salvou nossa vida. Isso é da época do pai dele e do meu pai. São histórias de sucessão legais também que a gente tem. A maioria das empresas do Brasil, elas são familiares, né? E realmente essa transição, ela é um desafio enorme, né? Muito difícil, porque quem criou, né, tem uma visão totalmente diferente de quem herda, né? Né? Então, assim, até mesmo o envolvimento, a dor é totalmente diferente, né? Então, qual que é o principal desafio, Soraya, assim, eu acho, com os empresários? O que você tem mais que trabalhar com o vencimento? Que desafio que você tem dentro da empresa ali, com os clientes mesmo? Posso dar contábil? Sim. Compliance. Mostrar para o empresário, se ele quer trabalhar de uma forma correta, se ele precificar de uma forma correta, se ele tiver todo o processo dentro da empresa dele correto, ele vai poder pagar os impostos dele tranquilamente. Ele não vai poder burlar. Ele vai ter aquele custo do imposto já dentro do serviço dele que já está pago. Então, a gente tem muito problema lá, assim, que eu acho que assim, a nossa maior dificuldade lá é poder mostrar para os clientes que se eles trabalharem de uma forma planejada, eles podem conseguir dar conta de todas as obrigações de forma leve, né? E aí a empresa ela vai ficar saudável perante o fisco, saudável perante credores, instituições financeiras, buscar empréstimo, buscar uma linha de crédito legal que apareceu e ter ali dentro da contabilidade aquilo que é real. Isso a gente tenta buscar, assim, a gente tenta levar para os clientes que se eles tiverem esse tipo de planejamento, eles podem trabalhar com a realidade deles de forma mais leve e a empresa ela vai estar no papel sustentável. Eu acho que essa hoje é a nossa, por causa dessa incerteza que a gente tem também, né? Esse é o nosso maior desafio ali. Fazendo uma análise não é de mercado, né? De cenários, a gente tem recebido muita
depoimento que o comércio em Monlevade ele está fraco, né? Está vendendo menos do que se vendia, né? Ao mesmo tempo a gente está, que para mim é uma incógnita, né? Ao mesmo tempo a gente não consegue encontrar mão de obra operacional principalmente, né? E o Brasil historicamente é um país que a indústria o agro, aqui no nossa região minério, né? E é basicamente mão de obra operacional. Né? E é um contrassenso, né? Porque se não tem mão de obra, teoricamente, essa mão de obra está trabalhando. Se ela está trabalhando, ela está rendendo, ela está recebendo. Se ela está recebendo, ela precisa de gastar. Onde ela está gastando? O que o comércio está reclamando que está vendendo menos? Você consegue fazer essas projeções de Brasil, né? Para onde vamos? Para onde a gente está? E o que a gente precisa fazer de forma, né? Você falou do BPO, que você tem trabalhado com as empresas, né? Que você já começa a conhecer um pouco mais da realidade financeira, não só a contábil das empresas, né? Você consegue fazer uma projeção para onde que o nosso país está indo? Nossa, isso é difícil. Eu acho que, vamos colocar a nível regional, né? Que fala do comércio aqui. Eu acho que essa questão dessa globalização, da gente ter possibilidades de buscar coisas fora, né? De comprar pela internet. Eu acho que a gente tem que tentar moldar um modelo de negócio que a gente tenha que voltar isso para dentro da nossa região. Eu acho que isso é tão difícil porque a gente tem uma visão para frente, até mesmo por causa da reforma, né, que a gente não sabe o que vai acontecer com a reforma. Falando de forma regional, eu acho que a gente tem que moldar a nossa região aqui a consumir aqui. Começando a consumir aqui, quantas vezes, muitas empresas chegam no escritório e falam assim, eu estou precisando de abrir uma filial, mas eu estou pensando talvez em abrir fora, ou talvez abrir de forma remota, alguma coisa nesse sentido. Até mesmo por causa da falta da mão de obra, né? Realmente não dá para entender para onde que está indo, né, Davi, se você for olhar essa questão aí, porque se não tem mão de obra, entende-se que as pessoas estão trabalhando, o dinheiro está indo para onde? Né? Então, assim, eu realmente, isso aí eu não vou saber te dizer para frente o que vai ser. Mas, voltando para o nosso mundinho aqui, eu acho que a gente tem que fomentar aqui. Né? A nossa região aqui, para indústrias virem para cá, comércios virem para cá, para o povo consumir aqui. Porque hoje a nossa distribuição dos nossos impostos, elas vão vir através de consumo. Então a gente tem que fazer a economia circular de alguma forma. Buscar essa mão de obra não sei aonde. Né? Fazer esse pessoal parar de comprar muito fora, e fazer a economia circular aqui. É um desafio, que eu não sei como que a gente vai conseguir. Mas é um desafio. Na verdade, aproveitando o gancho, eu nem pensei nisso, mas é a hora até de fazer a propaganda da Simon, né? Porque agora é a hora. Porque assim, o nosso trabalho lá, né, no âmbito de desenvolvimento econômico local, a gente tem dentro do CP10, né, do Comitê de Desenvolvimento Econômico, justamente a Agenda Viva, né, que foi um projeto entregue para o município, fala exatamente dessas compras locais, né? De que forma a gente vai conseguir fazer com que o cidadão monlevadense... eu sei que é difícil hoje em dia brigar contra a maré, mas assim, ao invés de entrar num site, procurar aqui primeiro se tem, né? A gente tem muitas dificuldades, né? Até mesmo de acesso, estacionamento, enfim, né? A facilidade em casa é muito maior, mas o entendimento cultural, né? E que isso já acontece em outras cidades do nosso país que a gente tem conhecido, de que comprar local, o dinheiro circula aqui, volta para você, e vai voltar, e vai crescer, e vai voltar. E não só o dinheiro, mas a possibilidade de os agentes públicos, né, arrecadarem mais e propiciar maior qualidade de vida via as políticas públicas. Né? Pra gente mesmo, né? Então, assim, quem estiver ouvindo aí, né, procure a Simon, venha, né, empresário, venha
estar conosco, para poder construir junto, Construir junto. Esse associativismo que de fato a gente vai conseguir minimamente blindar e quem sabe, né, a gente poder realmente que o dinheiro fique aqui. E você pegando o gancho, essa questão de dificuldade, de poder de estacionar, de comprar, de repente, quem sabe a gente mesmo ali dentro da Simon, junto com os empresários, a gente não faça aí algum aplicativo que a gente possa comprar dentro de uma Levade, mas que compre de forma online, mas que faça o dinheiro circular aqui dentro, né? Porque vai ser retorno para a gente mesmo. Pois é, isso é parte do projeto da Agenda Viva, né? Exatamente essa plataforma, né? Esse e-commerce local, mas assim, que não adianta, a gente não tem braços suficientes para poder desenvolver, a gente precisa do empresário junto, né? Esse conjunto, essa conjunção é que vai fazer essa diferença mesmo. Mudando um pouquinho de assunto, Soraya, eu até confidenciar aqui para o Vitor e para a galera que está ouvindo a gente aqui, quando eu fui, né, me colocar o meu nome lá à disposição para uma chapa para ser presidente da Simon, eu fui buscar nomes, né, para poder participar comigo. E Soraya é contadora da empresa e assim conhecia, né, de atuações, de conversas mesmo nesse nível do desenvolvimento econômico, uma disposição fora do normal. Eu fui lá para conversar com ela, né, falando assim: Soraya, quero te fazer um convite. Aí ela, ai. Tá vendo? E aí chamei ela para participar da chapa da diretoria e ela logo falou assim: Davi, não tem tempo para isso não. Meu dia tem isso, tem aquilo outro, faz aquilo outro, pá. Aí eu falei: Soraya, você tem aí informações dos empresários da cidade, você conhece empresários da cidade, olha a possibilidade que vai ser para poder ajudar os empresários, a economia do lugar mudar. Mudou totalmente a chave. Eu não foi de caso pensado, não, mas eu conquistei ela nesse momento. Inspirou ela foi nesse mesmo. momento. E ela veio fazer parte da chapa, né, que hoje faz gestão da Simon. Estou falando isso tudo porque quando ela, né, em primeiro momento disse que não, ela me contou a enormidade de coisas que ela faz fora do trabalho, né? Uma das coisas, né, tem a Banda H, né, outros projetos, né, nessa parte musical, o Alex, que é o marido, com outras atividades, diretora do Real, né? Conta pra gente, Soraya, como é que é esse negócio fora da contabilidade? Como loucura. É que essas outras 24 horas, o que você faz com as outras 24 horas da vida? Pois é, eu tenho uma empresa com meu marido, né? A gente tem uma empresa de evento, que graças a Deus é uma empresa muito estruturada, focando agora na questão dos painéis de LED, né? Coisa mais institucional, apesar das bandas que ele tem. Então, na verdade, eu era produtora da banda, né? Pois é. Então, era final de semana, noite sem dormir, ia pro baile, ficava lá. Eu falei: não, Alex, agora eu vou ficar um pouco mais fora, vou ficar mais nos bastidores, né? Ele segue com a empresa. Mas eu ainda ajudo, né? Tenho uma empresa com ele. Eu fui sócia da Patricinha também, da boutique. Fui sócia de Renata um bom tempo. Fiquei lá com ela, mas também não consegui, né? Porque a contabilidade estava me demandando muito. Sou contadora dela ainda, mas fiz parte também lá um pouquinho. Tô ali no Real, ali aprendendo muito também com o Cláudio. Então, assim, vou à academia todos os dias, quando não der, vou na hora do almoço. Pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez. Tenho ali 3 filhos também, que cada um numa idade, que demanda de mim um pouquinho, mas eu tô agora num processo mais de liberdade, que o meu caçula já tá maior. Mas a minha vida no dia a dia, assim, cada hora uma reunião num lugar, escritório, Real, Simon, academia e vamos. E como que essas coisas chegou para você? Assim, como é que você lida com isso? O prazer que te se dá, ou é obrigação, ou é alguma coisa que é propósito, sei lá, como é que é? É prazer. Eu gosto muito de pessoas. Eu gosto muito assim, eu gosto muito de presenciar histórias, sabe? De buscar aprender de alguma forma. E depois que eu coloquei na minha cabeça que eu não preciso ser dona da verdade, que eu não tenho que saber tudo, que eu não preciso de acertar 100% todas as vezes, abriu para mim essas possibilidades. Aí Renata me chamou, mais Cláudio, aí eu fiquei meio assim, não vou. Aí Davi me chamou, aí eu pensei, aí os meninos, que horas?
Que horas que você vai, mãe? Alex, como é que você vai conseguir? Mas acaba que dá, gente. Tudo na vida da gente é prioridade, né? Eu tenho muito que aprender ainda. Porque de vez em quando eu chego na minha mesa, tem papel para tudo quanto é lado, tem uma agenda da Simone, tem uma coisa do Real, aí eu tô com 10 abas abertas, aí eu não tô produzindo, aí eu tenho que... Não, pô, peraí. Aí fecho tudo, anoto o que eu vou fazer primeiro, mas tudo é prioridade. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu sofria muito, com o pediatra dos meus meninos, que hoje é muito meu amigo, o Flávio Bicalho, que eu ia chorando quando eu tive minha primeira menina e falava assim, Flávio, eu não tenho tempo para minha filha. Porque eu vivo com meus filhos intensamente. Pode ser pequenos momentos, mas eu vivo com eles, eu faço parte da vida deles em todos os momentos. Eu tenho que estar lá. Sou chata, sou vitimista, tem hora, com eles, mas eu participo da vida deles intensamente, em todos os momentos. E eu chegava lá no pediatra e chorava, passei muita dificuldade com Ana pequena, reestruturando a minha vida, né? Eu casei muito nova, eu casei com 19 para 20 anos, eu já tenho quase 30 anos de casada. Então eu passei muito perrengue. Aí ele falava comigo assim, vamos sentar aqui, me chama de Sori, vamos sentar aqui, Sori. O que importa na vida do seu filho é a qualidade do tempo que você tem com ele. Se você tem 20 minutos com sua filha, se dedique a ela 20 minutos. E para ela tá ótimo. E eu aprendi isso. Então se eu tenho uma horinha para me dedicar aqui agora, eu estou me dedicando aqui. Então, se eu tenho minhas reuniões no Real, vai ser aquele momento, vai ser lá. E aí é prioridade, né? A gente tem que ter prioridade e vai encaixando. Uma hora você baqueia, né? A gente não é forte o tempo todo, né? Vou chutar o balde tudo, não vou fazer mais nada, não. Mas outro dia. Cada dia um dia, a gente vive um dia de cada vez. Um dia que você está desanimado na vida pessoal, você está desanimado, na hora que você olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu, vou ter que começar tudo de novo, funcionário, aquilo. No outro dia você está ali mais animado, aí você olha para trás, você vê que tem tanta gente pior que você, e aí você tem que agradecer demais. Aí você olha para frente e fala assim, tem tanta gente melhor que eu quero chegar lá e que é um incentivo para você buscar. E aí vai. A vida é tão curta, gente, a gente tem que... E onde que você quer chegar, Soraya? Você tem isso? O que você quer ser? Assim, né? Para frente? Onde você se envolve com muita coisa, né? Eu percebo tem um lado espiritual bem aflorado, né? Em relação a propósito, em relação a servir, né? Você já pensou em alguma coisa específica, algum momento? Sabe qual que é meu propósito? Vou ser sincera para você. Eu quero ter uma vida leve. Basta. Né? Tô buscando, minha empresa está, graças a Deus, crescendo. Tem esse projeto meu de BPO que eu tenho certeza que vai crescer muito. Vou ter uma rede de apoio, porque eu vou buscar gente para me ajudar. Vou investir no meu capital humano. Claro que financeiramente a gente tem que pensar, né? Mas material para mim não é o fundamental. Lógico que a gente tem que ter, tem que buscar, tem que ter uma vida boa, tem que dar uma vida boa para os seus filhos. Mas a leveza da vida, gente, a gente poder tá bem com você mesmo, a gente poder ajudar as pessoas, não tem nada melhor no mundo do que você saber que você serviu alguém sem querer nada em troca. Isso é maravilhoso. Isso você faz dentro do seu trabalho. Você não precisa de... Ali, se você não tem o seu tempo, você não precisa de fazer nada fora. Você faz a sua vida, você faz a sua família, você faz o seu trabalho. Eu falo isso muito lá em casa. Eu tenho que aprender muito ainda, gente. A gente está caminhando para uma evolução espiritual. A gente tem que aprender muito. Mas se você não tem condição de fazer muita coisa por fora, comece na sua família. Caridade. A caridade começa primeiro em casa. Ali, ó, no seu mundinho ali. E aí você vai levando pro seu trabalho, pros seus amigos, um sorriso que você dá para uma pessoa, talvez você está precisando de um sorriso naquele dia, um momento que você deixa ela falar na sua cadeira, né? Um funcionário seu que está
talvez não está produzindo, mas está com algum problema, você senta e chega, olha, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? É isso. E aí você fica... A gente está bem com a gente mesmo, não tem dinheiro que pague. Você tem projetos assim, na área de empreendedorismo mesmo, outros, igual, ou como que o BPO chegou, foi uma oportunidade que apareceu, que você enxergou, ou é uma coisa que você estudou, opa, vou implantar? Não. O BPO chegou na minha vida, eu sofrendo com meus clientes. Chegou na minha vida sim. De chegar lá e falar assim, vem cá, o que você está fazendo? Olha o tanto que você vende. Olha a oportunidade que você tem. Para onde que seu dinheiro está indo? Aí você chega na contabilidade, tudo bagunçado, conta pessoal misturado com conta da empresa, aquela confusão toda, e a gente não está lá dentro da empresa. A gente fala, a gente instrui, mas na hora da confusão do dia a dia, a falta de mão de obra, né, o empresário ele tem que estar ali na operação, observando alguma coisa, não está no financeiro, tudo. Aí precisa de pagar um boleto, pega o celular, vai lá, paga da conta física, isso me mata. E foi vendo aí, não foram 10, 15, 20, 30 empresas, não, foram muitas empresas. Aí eu já comecei a construir isso na minha cabeça. Construir. Aí a Camila, que trabalhou comigo 10 anos no departamento pessoal, falou comigo, eu quero mudar. Eu não quero ficar no departamento pessoal, mas eu quero mudar também. Eu não tô bem mais aqui. E pensei num projeto. E ela pensou nesse projeto. E eu não tinha falado nada com ela na época. Eu falei, Camila, estou estudando isso só. Aí falei com ele, olha essa. E foi pontuando um tanto de empresas, isso tudo aqui. Olha o tanto que essas empresas poderiam estar mais sustentáveis. E não estão porque não tem gente ali dentro, não consegue, não tem funcionário. E surgiu de dores dentro do meu escritório. Aí eu peguei como oportunidade. Vou ajudar e vou ter uma outra empresa. Entendeu? E você tem alguma coisa que você já pensa para frente? De empreendimentos? No momento não, mas se aparecer eu vou pegar. Soraya, muito do que você falou, né? A gente percebe que no fundo, por detrás, várias das suas atuações estão ligadas a auxiliar o empresário, né? Você disse que, pelo menos foi o que eu entendi, o maior problema do empresário que ele enfrenta muitas vezes não está fora da empresa dele, está dentro, né? Então foi vendo isso, né, que veio esse seu projeto, né? Muitas vezes o empreendedor que está iniciando, ele escolhe uma área para empreender porque ele é bom tecnicamente naquela entrega do serviço dele, né? Ele é bom naquilo que ele vai entregar. E aí ele foca muito naquilo, mas quando começa a crescer, né, aquilo ali vai virando um problema, né? Ele faturar virou um problema, olha que contradição. Exatamente. Porque ele está fazendo dinheiro, contas a pagar aumenta e ele lidar com aquilo tudo, né? De provisionamento, fluxo de caixa, gestão do que ele está guardando no estoque, o que isso pode colapsar. Então, aquele empresário que é bom tecnicamente, você tira isso do colo dele para ele focar só naquilo que é a fazer entrega. A empresa dele vender. Perfeito. Fazer a empresa prosperar. Né? Uma outra dor também do escritório que eu senti, e hoje a gente está bem focado nisso também, é a questão da gente fazer a sucessão. Né, fazer holds patrimoniais, de sucessão, que é aquilo que o patriarca vai deixar para os filhos ali em vida, através de empresas, é uma coisa que está muito em alta e que a gente também está bem focado nisso. Estou estudando muito sobre isso, estou fazendo MBA, estou fazendo vários cursos para poder estar junto com montar um jurídico pesado para a gente poder fazer isso essa sucessão de forma tributária falando, né, muito mais econômica e uma segurança gigante. Tudo dentro do meu ramo, entendeu? A gente tem vários tipos de empresários, né? Como todo, tem empresários maiores, indústria, tem empresários menores de comércio, temos medianos, né? De várias áreas. Que conselho que você dá, entendendo um pouco da parte financeira das empresas, a dificuldade que você está vendo agora via essa nova empresa? As dificuldades que a gente tem de acompanhamento, né, da questão da política tributária do nosso país, para aquele empresário que vai abrir, ou que está começando, ou que está naquele momento complicado, que é o primeiro momento da empresa, o que você daria de conselho para essa pessoa? Primeiro conselho, entenda o seu negócio.
entenda o seu negócio como um todo, né? O que seria entender o negócio como um todo? Você não tem que saber contabilidade, porque você está contratando uma contabilidade para poder prestar o serviço para você. Mas você tem que saber um pouquinho como que você vai lidar desde o início da empresa, a forma de constituição, olhar o seu negócio, olhar o mercado, né? O Sebrae tem consultorias maravilhosas ali dentro da Simon. Se você entender o seu negócio e começar da forma certa, tudo vai ser mais leve. Né? Não é só, eu vou abrir um CNPJ. Não é abrir um CNPJ. É entender o seu negócio. O que você vai ofertar, o que você vai vender, qual serviço você vai prestar, como você vai fazer isso, qual que é a sua carga tributária. A contabilidade chega nesse momento. Qual que é a sua carga tributária? Como que você vai poder colocar essa margem de lucro? Quantos funcionários você acha que eu devo ter? Tudo é uma questão de entender o negócio. Né? Tudo é o projeto inicial. E aí as coisas vão fluindo, né? Então, entender o negócio mesmo, num todo, eu acho que é primordial. É primordial. Existe uma tradição, uma pergunta padrão que é feita aqui no EvoluaCast, que é o que trazendo para a realidade de hoje da entrevista, o que a Soraya de hoje falaria para a Soraya lá de 2010, não é? Que você falou 15 anos atrás. Que virou a chavinha? Virou a chavinha. Vou colocar aqui, 15 anos atrás. Nossa, o que ela falaria para ela? Ó, que difícil. Essa pergunta põe na cadeirinha do pensamento. É verdade. Tem a gente para pensar. Eu falaria para ela que ela não se cobrasse da forma que ela se cobrou naquele momento, que ela acreditasse mais nela, acreditasse, que ela tivesse mais fé e buscasse ser mais leve para poder, talvez, trabalhar de forma mais assertiva no início da carreira dela. A Soraya antigamente era bem estressada. Ela se cobrava demais e acaba que ela era muito limitada. Então eu falaria com ela isso mesmo, não se cobre tanto, né? Não precisa se cobrar tanto. Confie no processo, no universo, em Deus, que as coisas vão dar certo. Soraya, aproveitando que o Davi fez essa reflexão, né, fez você pensar aí nesses últimos anos, né, falar com a Soraya lá de trás, a gente percebeu na hora que você foi falando a quantidade de coisas que você faz, né, quantos pratos no ar você equilibra ao mesmo tempo, né, e eu imagino que tudo é feito de fases, né, ao longo desses anos as fases foram passando e você foi, conforme a fase evoluindo, também evoluindo e aprendendo melhor a lidar com isso. Com certeza. Então eu imagino que tem muita gente nos ouvindo agora que está passando por aquilo que você passou lá atrás de achar que não vai dar conta de equilibrar tudo. A gente está chegando na hora do almoço, deve ter empresário mexendo com o almoço, preparando o filho para a escola e o telefone tocando, e reunião, e cliente. Que recado que você dá para esse empreendedor ou essa empreendedora que está assistindo agora a gente aqui na correria para levar o filho para a escola, para saber lidar com isso e como que essas fases vão acontecer, né? Saber lidar e passar melhor por esse processo? Olha, aprendi na marra. Prioridade. Você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Por mais que você tenha 200 mil coisas para fazer no momento. Prioridade. E nunca a gente tem que achar que você tem que estar 100% disponível para aquilo que você precisa de fazer no momento. Você tem que estar 100% disponível para tudo. Eu tinha o meu celular e quando começava a dar um tanto de mensagem, eu achava que eu tinha que responder tudo ali naquele momento que aquela pessoa está precisando. Então, sim, se naquela confusão que você tem que levar filho, tem que fazer... O que você tem que fazer? Levar o filho. Então, você vai levar o filho, depois você resolve aquilo, depois você resolve aquele outro, depois... Então, é prioridade. Então, se você tem... Naquele momento conturbado, você tratar questões com prioridade, saber que algumas coisas você pode fazer depois, né? Eu acho que as coisas vão fluindo. E fase, tudo passa mesmo. Meus filhos já cresceram, agora eu já estou mais... Agora, quando a gente sai para férias, eles que não aguentam me acompanhar... Tudo tem 60 anos, eu acho que eu tenho 12, 13, 15. E tudo passa, gente. Se a gente for olhar aquele momento que a gente conturbado, que a gente está passando naquele momento, você acha que você não vai dar conta, que você, né? Nossa, não vou dar conta, eu vou morrer nesse lugar. Não. Passa.
tudo passa. Então é confiar no processo, né? Fazer aquilo que você tem para fazer naquele momento e confiar no processo, que tudo é fase mesmo. O Soraya, nós estamos chegando ao final da conversa, do nosso bate-papo. E eu queria falar um pouquinho mais sobre a Soraya fora da Miller, fora do Real, fora da Simon, fora da... Enfim. O que você gosta de fazer? O que te atrai? Ter coragem para falar. Soraya fora tudo é uma moleca, é uma menina. Eu gosto de tudo, gente. Aonde que tem pessoas, eu sou apaixonada com música. Isso eu construí isso junto com meu marido. Sim, sou uma roqueira. Mas se você me chamar para ir ali para um boteco, escutar uma raiz, eu tô ali. Eu tô com pessoas legais, eu me divirto em qualquer lugar, sabe? Eu sou uma pessoa amiga, eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de compartilhar momentos. Então, assim, eu sou uma menina que estou vivendo agora, talvez muita coisa que eu não vivi, porque eu tive responsabilidade muito, muito cedo. Não me permiti viver. Queimei algumas fases da minha vida, né? Não, assim, em hipótese alguma eu me arrependo, eu faria tudo da mesma forma. Mas coisas talvez que eu não vivi, e hoje eu tenho possibilidade de viver, eu vou viver. De vez em quando eu sou motivo de chacota na minha casa, que os meninos morrem de rir de mim. Mas eu não dou nem aí, acaba que eles vão tudo atrás de mim depois. Mas é isso, a gente tem que viver, gente. Deus deu pra gente oportunidades maravilhosas na vida da gente, né? Só da gente estar aqui, com saúde, com tudo. A gente tem que aproveitar, sim, cada segundo. Não é mesmo? Exatamente. Ô Soraya, quero agradecer demais a participação. Eu que agradeço. Assim, eu sou até suspeito para falar, né? Mas o fato de você estar aqui, trazer essa energia pra gente, poder compartilhar, né, com os ouvintes do Evolua Cast a experiência, até as projeções, né, da parte tanto pessoal, né, que acaba empolgando e assim, inspirando a gente a poder fazer um pouquinho mais sempre como pessoa, né, que o seu trabalho nos diversos âmbitos e também o profissional, né, trazer pra gente algumas referências importantíssimas daquilo que eu brinco que o advogado e o contador são os meus melhores amigos da empresa e a gente precisa de fato, né, de uma boa consultoria contábil para poder fazer com que a empresa prospere, né? Então, se você ter compartilhado com a gente essas experiências é muito importante para o Evolua Cast, né, que é contar histórias inspiradoras mesmo, né? Agradecer demais, né, a participação. Não é isso, Vitor? Exatamente. Reforço o agradecimento do Davi, porque muitas lições foram dadas aqui hoje, né, Davi, pro empreendedor que está começando, para aquele que já está na estrada. Eu confesso que eu vou assistir o episódio de novo para poder novamente, né, aprender com você. Muito obrigado. E fica o convite para o nosso público, né, que está aqui nos acompanhando, não deixar de seguir as nossas redes sociais, o Instagram da Simon Jovem, o Instagram da Simon e o nosso canal no YouTube. Inscreva-se em todas elas, por favor, para não perder mais conteúdos como esse. Reiterando, então, a gente precisa agradecer enormemente esse lugar espetacular. Nós estamos no Hiper, gente. Todo mundo passando aqui atrás, né? Atenção dividida, legal demais isso daqui, assim, adorei a experiência, acho que tem que fazer isso mais vezes, fora do estúdio, né? Muito legal. Levar o Evolua Cast para todo mundo ver. Agradecer o Hiper, né? Marcelo, Hélio, Otávio, obrigado por essa oportunidade mesmo, né? Na primeira vez que eu contactei, ele já topou na hora, né? Abre as portas. Marcelo estava aqui conversando com a gente, tentando laçar ele aqui para entrevista também, mas ele falou, não tem muita história para contar, não. Mas agradecer de verdade a parceria, Cicobi Credimep, que sempre acredita nos nossos sonhos, que sempre acredita nos nossos eventos, sempre acredita nas nossas pautas, né? Muito fácil o trato, a Camila sempre à disposição, propondo coisas novas, vem, participa. Então, assim, a gente tem um parceirão de verdade no Evolua Cast e também um parceirão nas empresas. E como forma de agradecimento, Soraya, o Cicobi Credimep mandou um presente carinhoso para você e agradecendo também a sua participação, sua atenção conosco aqui no Evolua Cast. Oh, que lindo, obrigada. Ô, gente, eu que agradeço, viu? Agradeço a oportunidade. Agradeço você, Davi, por ter me chamado, ter confiado em mim. Eu acho que a gente tem uma ligação, né, extra mesmo, a Simon, mas as nossas cabeças pensam mais ou menos da mesma forma.
Agradeço muito vocês e confesso que eu aprendo também muito. A cada dia eu aprendo muito com vocês. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Vitor. Valeu, Davi. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Até mais.